dois recentes duelos entre Santos e São Paulo, ficou claro que a diferença estava presente nos dois bancos de reservas. Do lado santista, Dorival Júnior. Do lado são paulino, Doriva. Doriva foi campeão paulista pelo modesto Ituano, o que já serve como um ótimo cartão postal, pois conseguiu desbancar os tradicionais papões, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Já o outro, Dorival Júnior, montou aquele timaço espetacular do Santos, formado, entre outros, por Edu Dracena, Arouca, Wesley, André e o fantástico trio Robinho, Paulo Henrique Ganso e Neymar, sendo que esse despontava aos 17 anos como um novo fenômeno do futebol brasileiro e mundial. Aliás, o próprio Neymar foi responsável pela saída do treinador ao discutir com ele aos gestos e berros após um lance próximo à lateral do campo. No momento, Dorival mostrou que está numa escala um pouco acima do seu quase homônimo Doriva. Para muitos há uma grande diferença entre os dois, tanto no esquema de jogo quanto no relacionamento com o elenco. Para mim, que observo o futebol sem tanto rigor, só existe uma diferença entre Dorival e Doriva: o L a mais ao final do nome do treinador santista. Isso me faz lembrar uma outra história ocorrida há muitos anos lá no interior do Paraná, onde eu frequentava a escola primária. Num certo dia, a professora avisou aos alunos que na manhã seguinte, a diretora do colégio iria fazer uma visita à casa de cada um deles para conversar com os pais e conhecer mais detalhes da intimidade familiar. O problema era o nome da diretora, Valgina. O pai dela devia ser um tarado ou coisa parecida ao ter coragem de ir ao cartório e registrar a filha com um nome tão, digamos assim, tão perigoso e cheio de maldosas insinuações. Pensando nisso, a professora reuniu a classe e fez um apelo a todos. Disse ela: a diretora vai visitar seus pais amanhã pela manhã. Cada um de vocês deve ser uma espécie de anfitrião abrindo a porta para ela. Cumprimente a diretora chamando-a pelo nome. Tipo assim: olá, senhora Valgina, quer entrar, por favor. Bom dia, dona Valgina. Ou ainda, como vai a senhora, dona Valgina? Para não errar, basta lembrar que tem um L no meio da palavra. Um dos garotos, porém, chamado Volmar, só vivia distraído, meio no mundo da lua, e costumava ter uns brancos na hora da arguição, principalmente durante as provas orais. Ele se esquecia das coisas com muita facilidade. Por isso, a professora chamou o menino a um canto e pediu, pelo amor de Deus, para que ele prestasse muita atenção e tivesse o maior cuidado ao pronunciar o nome da diretora. Valgina. Olha lá o que você vai dizer, menino. Decora bem. Valgina. Se tiver alguma dúvida, lembre-se que o nome é parecido com o do órgão genital feminino. Valgina. Tem um L bem no meio. O garoto foi para casa e ficou treinando durante a tarde e o começo da noite quais as palavras que iria usar quando estivesse diante da visita tão ilustre. Bom dia, dona Valgina. Olá, senhora Valgina. Prazer em recebê-la, dona Valgina. E aquele conselho sobre o L ficou na sua cabeça. Parece com aquilo, mas não é. Depois desse treino, cansado, o Volmar adormeceu e só acordou lá pelas 8 horas da manhã seguinte. Tomou um banho, escovou os dentes, penteou os cabelos com glostora, vestiu a roupa com a qual sempre ia à missa, tomou um café reforçado e foi lá para a varanda a fim de esperar a chegada tão importante. Os pais do Valmor, cujo apelido era Duca, ainda fizeram uma espécie de revisão, pedindo para o menino repetir mais algumas vezes o nome da visita. Valgina. Valgina. Não se esqueça que tem um L bem no meio do nome. Qualquer dúvida, recorde que é quase igual àquilo que as menininhas possuem. Lá pelas 8h30, eis que desce do carro, em frente à casa do Valmor, uma senhora muito bem vestida, com postura mesmo de diretora do colégio. Enquanto os pais olhavam de soslaio pela fresta da janela, o menino se posicionou no último degrau superior da escada de acesso à varanda, pronto para colocar em ação o tão treinado cerimonial. A diretora foi subindo, degrau por degrau, e o coração do Volmar começou a disparar. Não se sabe se era de emoção ou de nervosismo. Respirou fundo, esticou a mão e quando ela atingiu o último degrau, o menino fez menção de pronunciar uma daquelas frases de boas-vindas que havia treinado ao extremo durante horas e horas. Só que nesse momento, como na arguição das provas orais, deu aquele branco no Volmar. Aí, em questão de segundos, ele pensou no conselho da professora e dos seus pais. Presta atenção, menino. O nome dela é muito parecido com o órgão genital feminino.
Lembra-se do bonequinho que tem chocolate a mais e da bonequinha que tem chocolate a menos? O nome da diretora é quase igual ao negócio da bonequinha que tem chocolate a menos. Quer outro exemplo? A menina e o menino na piscina boiando de barriga para cima. O menino tem periscópio, a menina não. Tá bom assim? Entendeu? Na hora, garoto, é só colocar um L no meio da palavra, sacou? Volmar, vulgo Duca, numa fração de segundos recapitulou tudo e com um ar de vitória e um sorriso nos lábios, apertou com força a mão da diretora. E até nesse instante ainda teve tempo de se lembrar do detalhe do L a mais no meio do nome da diretora. Por favor, quer entrar, Dona Bucleta.